Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula agora de produção textual. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso do e-mail. Como é que é produzir um e-mail? Isso você vai ver lá no capítulo 6, nas páginas 113 a 129. E-mail. O que seria o e-mail? O e-mail é o correio eletrônico que serve para a troca de correspondências via internet. Então, como a gente já falou sobre as cartas, né? Escrever uma carta hoje é algo que poucas pessoas utilizam. Eles trocaram as cartas, as pessoas trocaram as cartas por correio eletrônico, que é chamado de e-mail, certo? Então, é uma facilidade. É um instrumento de comunicação que é usado com mais agilidade e praticidade. Por isso que hoje dificilmente se escuta falar: eu vou escrever uma carta. Não, eu vou escrever um e-mail, vou mandar uma mensagem via WhatsApp. Então, existem outros recursos mais ágeis e mais práticos, e um deles é o e-mail, que vocês ultimamente têm utilizado bastante para o envio das atividades de vocês. Então, é algo que vocês já estão acostumados a trabalhar. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Bem, as características do e-mail são bem parecidas com as características da carta, com uma diferença, algumas diferenças básicas. Vamos entender. Bem, para início de conversa, nós temos que ter a mensagem, que é o assunto, o corpo do texto. Mas, ao iniciar um e-mail, nós temos que ter a saudação. Professora, então aí primeiro nós vamos ter que colocar o destinatário. Exatamente. Então, nós vamos ter que colocar para quem nós estamos enviando. Então, nós vamos colocar uma saudação, provavelmente dizendo: olá, tia Anastácia, por exemplo, certo? Então, aí nós temos um destinatário e temos uma saudação. Depois a gente escreve todo o corpo do texto, que geralmente nos e-mails não são longos, são curtos, certo? E nós temos no final, para concluir, nós temos a despedida, que geralmente se coloca algo para se despedir, um tchau, um até logo, atenciosamente, cordialmente e assim por diante. E aí você vai colocar a sua assinatura, que é a assinatura do remetente, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Os tipos de e-mail. Nós temos dois tipos de e-mail, o e-mail pessoal e o e-mail corporativo. O e-mail pessoal é algo particular para assuntos de interesse próprio, usado para troca de mensagens com amigos e familiares. Esse tipo de e-mail, ele é algo mais corriqueiro, algo que a gente utiliza no nosso dia a dia. É próprio, é particular, né? É privado da pessoa. Agora, o e-mail corporativo é diferente. Ele é usado apenas nas empresas. É algo que é utilizado para se tratar apenas de assuntos do trabalho. Não pode ser utilizado assuntos pessoais, certo? Então, aqui nós temos a característica do e-mail pessoal e do e-mail corporativo. E-mail pessoal, utilizado para a troca de mensagens entre amigos e familiares. E o e-mail corporativo, que é utilizado pelas empresas, exclusivamente para assuntos do trabalho. Tá bem? Ok, então vamos continuar. Então, qual é a estrutura do e-mail? O endereço do e-mail, ele tem
características próprias. Quais são essas características? Primeiro, o nome, que aí você vai colocar seu nome ou apelido. O símbolo arroba, que é o símbolo do endereço eletrônico. E aí vem a empresa que possibilita esse acesso, que é o Gmail, o Hotmail ou o Yahoo. Esses três aí, eles são gratuitos. Tem outros e-mails, outros provedores, que são particulares. Então, eles cobram para que o usuário tenha acesso, certo? E nós temos também aí o .com. Esse .com, esse com significa comercial, porque é um endereço que é utilizado em todo o Brasil. E a sigla BR, que é a sigla do Brasil, certo? Tudo bem até aqui? Ah, professora, tudo isso aí eu já sabia. Ótimo, perfeito. Agora nós vamos colocar em prática, certo? Então, essa linguagem da internet, ela tem uma variedade linguística que pode ser empregada em blogs, redes sociais e em situações informais de comunicação. Então, essa linguagem da internet, ela é um pouquinho diferente da que nós utilizamos, por exemplo, em livros, certo? Que nós utilizamos nos momentos mais formais. Então, foram criados alguns emoticons, né, que são produzidos pela a combinação de caracteres do teclado. É esse que está aí na parte superior, certo? Do canto esquerdo da tela. Esses aí foram transformados nos emojis que a gente conhece. São ideogramas, que são a representação de emoções. Então, quando você está sorrindo, quando você está dizendo legal, então são alguns símbolos que são utilizados na linguagem da internet. Isso aí é utilizado somente para a internet. Isso é chamado de variação linguística, é o internetês, certo? Então, nós vamos continuar falando sobre essas variações linguísticas. Veja, essas variações linguísticas, elas acontecem de forma bem simples, é bem corriqueira, certo? E é bem informal. Olha só, nós podemos utilizar de maneira que nós podemos nos expressar de acordo com a oralidade. Então, quando você fala em usar a linguagem da internet, essa variação linguística, ela vai tentar se aproximar ao máximo da oralidade, certo? Da maneira que a gente fala. Por isso que nós utilizamos muito as onomatopeias quando vamos mandar mensagens para os nossos amigos. Também utilizamos as vogais e as consoantes alongadas, quando eu digo assim, adoro, certo? Ou a economia de letras. Em vez de colocar para, eu coloco pra. Em vez de colocar louco, eu coloco loco ou louco, né? Lá na mensagem. E aí nós temos as abreviações também. As abreviações, por exemplo, você tem GNT, que é gente, ou valeu, VLW, ou beleza, BLZ. Você nunca coloca a palavra completa, certo? Isso aí você só vai poder utilizar em situações informais. Situações informais você não vai poder utilizar, certo? Então, se você estiver fazendo uma redação, você nunca que vai poder utilizar essas variações linguísticas, tudo bem? Deu para entender? Perfeito. Então, vamos continuar. Além das variações lá que nós utilizamos na internet, nós temos também as variações linguísticas chamadas regionais.
Essas variações linguísticas regionais, elas são as diversidades que acontecem de uma região para outra dentro do nosso país, certo? Dentro do Brasil. Então, eu coloquei até um exemplo aí que é: ah, meu rei, uai, tchê. Isso aí são variedades linguísticas chamadas de regionais, certo? Variação regional, tá? Nós temos também as variações sociais, que são a diversidade de acordo com a idade, com a escolaridade, com o sexo ou com a classe social. Veja só, a diferença de quando você tem uma conversa só de meninas e a conversa só de meninos. É diferente, é ou não é? Tem uma variação. Então, isso aí é por conta dessa variedade social, dessa variação social, certo? Por isso aí que eu coloquei também esses jovens aí conversando, e lá atrás tem uma senhora que é muito parecida comigo, tá vendo? Que usa óculos e tal. Lá atrás se perguntando o que é mesmo que eles estão falando, né? O que é tudo isso que eles estão dizendo? Isso aí porque os jovens também empregam muitas gírias, certo? As gírias estão dentro das variações sociais, certo? Então, as gírias são empregadas em determinados grupos sociais, de acordo com o contexto informal em que eles estão inseridos. Isso aí nós temos, por exemplo, gírias de surfistas, gírias de um grupo de skatistas. Tudo isso aí são variedades sociais, variações da língua dentro do padrão social, certo? Então, a variação histórica. Quando é que eu encontro a variação histórica? Quando há uma mudança da língua, ou seja, a língua passa a sofrer algumas alterações de acordo com o passar do tempo. Antigamente, por exemplo, o você se chamava vomicê ou vassouncê. E aí foi evoluindo até chegar no C, que é já uma redução dessa palavra, da palavra você. Então, essa variação aí é chamada de variação histórica, certo? Então, tudo isso que a gente acabou de estudar está dentro de um e-mail. O e-mail, ele faz uso dessas variações linguísticas. Então, como nós podemos perceber? Através da escrita. A escrita, ela vai tentar reproduzir o máximo a questão da oralidade, daquilo que a gente fala. Tudo bem? Podemos prosseguir? Ótimo. Então, agora é a hora de você exercitar. Clique lá em tarefas de casa e veja qual é a atividade que você tem para fazer hoje. Tudo bem? Então, eu fico aguardando vocês no fórum para a entrega de atividades. Não esqueça, fique em casa. Beijo, até a próxima!